Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu glorifico a Jesus pela graça de estar aqui ministrando mais uma vez. Mais uma vez porque eu lembro que já faz um tempinho, né? Que eu não venho. Eu vim no congresso. Foi bem mesmo mais ou menos. Mas eu vim no congresso. Aí não era ali, tinha 14 anos mais ou menos ali. Mas prazer em ver novamente o pastor Sérgio, né? Pastor Sérgio? Pastor Wagner, que fez o convite. Eu quero a mesma pessoa, mas amém. Jesus abençoe os pastores que estão na direção do trabalho, que Jesus continue abençoando. Meu amigo Marcelo, que foi essa ponte aí que Jesus nos permitiu para estarmos aqui. Amém? Eu agradeço aos irmãos, porque nós todos devemos aprender com você. Amém. Glória a Deus. Amém. Queria meditar convosco o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 10. Você ainda crê que Jesus ainda fala nos dias de hoje? Amém. Jesus vai falar com a sua vida. Eu creio, meu Deus. Eu queria ler somente os versículos 34 e o versículo 35. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 34 e 35, nos diz assim: E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os aos hospedeiros. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares na minha volta eu te pagarei. Amém? Olhe para esse irmão e diga assim: a conta já foi paga. Na cruz do Calvário, Cristo pagou meus pecados. Glória a Deus. Queridos, muitos acham que a pregação acerca da nossa salvação, de como nós fomos alcançados, é uma mensagem velha. Quando a gente vai anunciar e falar de Jesus, parece que as pessoas não gostam mais. A mensagem, falando acerca da mensagem da cruz, parece que ela não mais faz efeito, como fez na primeira vez. Porque eu estava pensando comigo mesmo e eu estava falando assim: como uma mensagem que foi a primeira que nos alcançou não mais faz efeito em nós. Mas eu vim aqui lhe trazer essa mensagem, dizer que ele veio para dizer nessa noite: eu paguei por completo Deus. Queridos, a parábola do bom samaritano, ela não deveria ser chamada do bom samaritano, até porque bom é só Deus. E o samaritano nessa história é apenas um homem que foi instrumento de Deus para ilustrar a riqueza do poder de Deus. Sabemos que Jesus, ele veio a essa terra e durante os 3 primeiros anos do seu ministério, aonde ele expôs ali todo o seu trabalho, aquilo que o Pai havia lhe otorgado, que era trazer ao mundo a mensagem e ele ser também a ponte de salvação para nós. Quando Cristo ele está no seu ministério, durante as suas várias parábolas, e porque Jesus ele falava em parábolas. Jesus, quando ele vai dizer aos discípulos, fala assim: ó discípulos, sabe por que eu falo a vocês em parábolas? Porque se eu falar na riqueza e no poder de Deus, vocês não vão entender. Até Nicodemos teve que ter essa familiaridade, ele teve que ser convencido através de uma parábola. Quando em João capítulo 3 vamos ver quando Jesus ele vai falar: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Da mesma forma, Jesus ele utilizava com seus discípulos, para se chegar a eles, era necessário ele utilizar algumas parábolas que remetessem a alguma coisa como família, como gado, como ou até mesmo sementes, plantas, para chegar ao entendimento. É por isso que quando
ou como na minha condição de cooperador, eu devo trazer uma mensagem que não possa causar alguma confusão na sua mente. Você precisa entender essa mensagem. E Jesus, ele sabia como chegar. Só que enquanto Jesus está indo para Betânia, Jesus, ele, depois de ter dado poder aos seus discípulos, depois de eles terem chegado na missão, depois de eles terem pegado o reino de Deus, a Bíblia vai nos dizer que eles vão retornar, e vão retornar com alegria, irmã. E eles vão dizer assim: olha, nós pregamos em teu nome, curamos os enfermos, repreendemos os demônios, colocamos todo o principado debaixo dos nossos pés, e nós estamos alegres por isso. Jesus, ele ouvindo aquilo, ele disse: é por isso que eu me alegro, porque Deus tem revelado aos pequenos Deus tem se revelado, e eu tenho visto Satanás cair do céu. Aquela passagem não só se remete ao princípio do mundo, onde Satanás ele foi abatido pela glória de Deus, mas naquele momento Jesus ele estava dizendo: através do poder que eu dou a vocês abateram o inimigo, e ele já caiu por terra. Mas os valentes cantaram aqui: o valente, ele já perdeu toda a sua autoridade. Por quê? Porque nós aqui esta noite estamos debaixo da autoridade de Cristo. E na sua casa você pode declarar nessa noite que o valente já caiu e que o valente Jesus já chegou lá. Aleluia, glória a Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus se alegra. E depois de se alegrar, ele fala: graças te dou, Pai, porque revelaste aos pequenos a sua glória. Só que chega um legislador da lei, um escriba, um doutor, aquele que conhecia da letra, aquele que, se você perguntasse qualquer questão da Bíblia, ele te responderia. Ele era um conhecedor da palavra. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai levantar uma questão e vai falar: como o homem pode herdar a vida eterna? E perceba que é herdar a vida eterna, porque no entendimento do judeu, se você é filho de Abraão, você tem direito de herdar. Ou seja, ele está falando: é suficiente eu ser filho de Abraão para herdar a vida eterna? Se por acaso Abraão ele conseguiu ali ser amigo de Deus, e como eu sou descendência, eu tenho direito de herdar, o que eu posso fazer mais para herdar a vida eterna? Porque ser filho de Abraão não é suficiente. Ser filho de alguém que tem uma ponte para com Deus não é suficiente. É por isso que ele vai levantar essa questão. E Jesus ele vai perguntar assim: o que é que está escrito na lei? Aquele conhecedor da lei, ele vai falar o textual do judeu, que é Deuteronômio 6. Se você abrir a Bíblia lá, você vai entender que lá nós vamos encontrar o textual. E qual é o textual? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ou seja, o judeu ele estava querendo dizer que ele, amando a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todas as suas forças, é porque essas três características estavam dizendo da plenitude da pessoa chegar a Deus através do amor. Porque se eu amo, eu não roubo. Se eu amo, eu não prostituo. Se eu não amo, eu não adultero. Se eu amo a Deus, eu tenho produto de agradar a Deus. Porque, como diz a Bíblia, para agradar a Deus é preciso ter fé nele. E se você tem fé nele, você ama a presença, a glória e a pessoa de Deus. Então, Jesus ele vai dizer: olha, você falou tudo. Você falou tudo. Só que porque algumas pessoas, elas chegam até nós, ou até os crentes, para nos tentar.
E a Bíblia vai nos dizer que ele levanta essa questão tentando. E Jesus, quando ele fala, faz isto, a continuação desse diálogo é uma continuação em que ele vai tentar se justificar. E a forma como ele vai se justificar, pastor Wagner, é a seguinte: mas Senhor, quem é o meu próximo? Ou seja, se é só cumprir e é só fazer, quem é o meu próximo? Aí Jesus ele falou, você acha que vai me pegar? Segura então. Eita. Havia um certo samaritano que, estando de viagem no caminho de Jerusalém a Jericó, é um período de apenas 900 quilômetros. Mas só que Jobe é andando a pé, frente, não, é descendo. Porque Jerusalém é uma montanha. Jerusalém é estabelecida entre montanhas. E como Jerusalém está entre montanhas, os crentes que iam a Jerusalém adorar, você já ouviu lá em Salmos, os Salmos dos degraus? É a mesma forma. O salmo mais conhecido, 121, que nós conhecemos, que é: da onde vem o nosso socorro? O nosso socorro ele vem do Senhor. Aquele salmo, eles estão subindo e cantando. Só que eles não, esse judeu que está indo em direção a Jericó, ele não está subindo, ele está descendo. Porque tem pessoas que eram para estar subindo, mas está descendo. As pessoas eram para estar subindo na presença de Deus, mas está descendo. Está com a síndrome de Sansão, descendo para aquelas cidades aonde ele iria se prostituir. E muitas vezes a gente desce, não desce porque quer, é porque às vezes as nossas decisões fogem do propósito de Deus. E talvez esse judeu, ele estava até na adoração. E a Bíblia vai nos dizer que Jericó é onde? É a cidade dos perfumes, é a cidade dos encantamentos, é uma cidade amaldiçoada. Por quê? Se irmos, por exemplo, se voltarmos no tempo à cidade de Jericó, aonde vamos encontrar Jericó? Encontramos Jericó como uma cidade que foi estabelecida no lugar que é amaldiçoado. Por quê? Porque quando Jericó é conquistada, a Bíblia vai nos dizer em Josué capítulo 6, olha o que a Bíblia vai nos dizer. A Bíblia vai nos dizer que levanta um profeta no meio do povo, isto é, o próprio Josué, que é um cara estabelecido por Deus a guiar o seu povo. E ele vai dizer: da pena essa cidade com os muros derrubados, aquele que edificar sobre ela vai ser amaldiçoado. E como vai ser amaldiçoado, Jobe? O primogênito vai ser atingido, a sua casa vai ser atingida, vai ser uma bagunça por inteiro. A Bíblia vai nos dizer que não passa nem um pouco de tempo. Aí em 1 Reis, a Bíblia vai nos dizer que no período do reinado de Onri, um homem que a Bíblia não fala o nome dele, mas ele levanta a cidade de Jericó. E a Bíblia vai nos dizer que tudo que caiu sobre aquele homem foi tudo que Deus havia falado por meio de Josué. Era uma cidade dos encantamentos, era uma cidade amaldiçoada. O judeu ele estava indo e descendo, indo e descendo. E quantas vezes estamos fugindo do propósito, estamos indo pelos encantamentos desse mundo. O mundo nos encanta com seus apreços, mas maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que nos escolheu. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia, séria. Ele está descendo, e o Espírito Santo falou muito forte. E ele falou: Jobe, tem muitas pessoas descendo a Jericó, mas tu sabe que no meio do caminho eu colocarei ladrões. Esses ladrões, você sabia, não se choque com isso, mas você sabia que até o diabo é servo de Deus? O diabo é servo de Deus, porque se nós não tivesse adversário, a gente iria já estar lá no poço, mas por amor a
tua alma Ele tem colocado alguns ladrões. E esses ladrões, eles roubam tudo. A Bíblia vai nos dizer que o ladrão, a função do ladrão, aqui não estamos falando de Satanás. Jesus ele está falando da função do ladrão. A função do ladrão é matar, roubar e destruir. E o que ele vem fazer? Matar o que? A sua intrepidez, a sua vontade de adorar. Ele vem roubar aquilo que Deus depositou em você, aquele chamado que Deus depositou em você. O diabo quer roubar aquela glória que você tinha, aquela graça que você tinha, aquela intrepidez que você tinha, e ele quer destruir a sua alma. Mas só que chega Deus nessa noite para dizer: esses ladrões estão no caminho e eles vão roubar tudo, vão te ferir, vão te partir, vão te deixar quase morto. Mas deixa um pouquinho de tempo, porque para tudo eu tenho um escape. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que há dois personagens que estão indo em direção àquele homem. E qual é o primeiro personagem? É o levita. O levita ele servia a casa de Deus. E qual era a função do levita? Auxiliar. A função dele era ajudar. Praticamente isso, ajudar. Mas qual é a posição daquele homem? Quando ele vê alguém caído no chão, ele não põe a mão, ele passa de largo. A Bíblia fala que ele passa distante. Ele chega até olhar, mas não tem compaixão. Ele chega até olhar aquela situação de podridão, mas ele não tem coragem de chegar até lá e resgatar. Quantos levitas estão dentro da casa? Aqui não é cantor, aqui é um levita que está servindo a casa, ajudando. Vê um aí na sarjeta e não tem coragem de falar: Jesus ele pode mudar a tua situação. Quantas vezes nós não negamos a Cristo nesses pequenos detalhes? O segundo é ainda pior. É um sacerdote. O sacerdote é reconhecido, tem carteirinha, é obreiro, conhece da lei de Deus. O que a lei de Deus dizia acerca daquele? Não precisava nem ser sacerdote para isso. A Bíblia diz que todo judeu ele tinha obrigação. Se ele visse alguém caído, ele tinha que estender a mão. Se tivesse alguém em dificuldade, ele tinha que ajudar. Porque se ele ajudasse, ele estaria sendo um socorrista de Deus naquela situação. Quem é o próximo? Jesus ele está perguntando: quem é o teu próximo? Quem é aquele que pode ser resgatado pela sua alma? Ei, nós fomos resgatados por Cristo, nós fomos alcançados por Ele e não temos coragem de ajudar alguém. Mas só que Jesus ele está dizendo: eu estou falando com a sua alma, eu vou te dar suporte para você ajudar alguém, eu vou te dar oportunidade. Aleluia, eu creio nisso. Mas a Bíblia vai nos dizer, segundo a narrativa que Jesus está construindo aqui, um certo samaritano estando em viagem, ele veio até ele, vendo, teve compaixão. O samaritano ele está indo naquela direção. Imagina comigo. E como naquela direção? Porque se a gente parar para pensar, a gente está falando do caminho de Jerusalém a Jericó. Está no centro-oeste, Cidade Baixa, Jericó. Como um samaritano estaria por acaso ali passando? Seria esse alguém, talvez enviado do Pai, para socorrer aquele homem e dizer que em meio aos adereços da vida, pode a igreja não te ajudar, pode ninguém te ajudar, aquele teu amigo que é até crente, mas diz: olha, estou contigo, mas te largou, deixa quieto, Deus está enviando um samaritano para você.
alguém que não tinha nenhum apreço. Ninguém dava credibilidade para um samaritano, mas ele está indo na direção daquele homem e vendo-o teve compaixão. A palavra compaixão é a mesma utilizada em Filipenses capítulo 2 versículo 5, que é a obrigação de cada crente: tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento não fala apenas de um sentimento de coração, é um sentimento de entendimento de alma, de resgate. É um entendimento de que não importa se ele é da minha raça, da minha etnia, se ele tem os mesmos credos, se ele tem a mesma religião, se ele está na sarjeta, se ele tem alguma coisa para me dar em troca. Eu sei que eu tenho que resgatar essa alma. Era Jesus que estava indo na direção daquele homem e teve compaixão, e pegando na mão dele disse: eu curo as tuas feridas. Aleluia. Eu não sei se você veio ferido, eu não sei se você veio ferido nessa noite, mas Deus me manda como um samaritano. Talvez eu seria um improvável, mas Deus ele falou: eu vou usar o Joabe nessa noite para trazer uma mensagem. Pastor Wagner, não era nem para eu estar aqui, talvez era para eu estar debaixo da terra, ou até mesmo com aqueles problemas não poder me mover, mas só que por graça e por misericórdia ele me colocou dentro de um propósito. Quantas vezes eu já tentei, pastor Wagner, sair da direção do caminho de Deus, mas mesmo assim Deus me colocou no caminho de novo. Talvez eu nem estaria aqui pregando para vocês, mas por graça e por misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse samaritano é Jesus. Ele está indo e ele está derramando duas coisas sobre aquele homem: vinho e óleo. O vinho, ele é antisséptico, ou seja, é a mesma função de um sabonete. Ele derrama sobre as feridas. Por quê? Porque o vinho, ele tem algumas riquezas. E qual é a riqueza do vinho? A riqueza do vinho não é somente bebida, como nós vemos na Bíblia. Embora a bebida do vinho seja alcoólica, porque durante a fermentação do vinho que é produzido, ele produz álcool, ou seja, a fermentação, você derramando na ferida, ele iria o que? Sarar as feridas. A mesma forma Deus está tratando com a sua alma nessa noite. Ele está derramando vinho. E vinho na Bíblia, ela tem uma figura da alegria. É por isso que o convite de Jesus, através da vida do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, foi: embebedai-vos do Espírito Santo. Não se bebeda com mal, com bebida, com vinho, porque aquele que se embriaga, ele se embriaga para quê, jovem? Embriaga-se para se contender com alguém, embriaga-se para ter coragem. O meu avô, que dorme no Senhor, graças a Deus, ele aceitou Jesus e dorme no Senhor. Quando ele pertencia ao mundo, a minha mãe, ela disse que ele sempre foi calmo. Pastor, foi sempre calmo. Só que quando ele bebia, ele ficava naquela área, na frente de casa do Nordeste, e ele ficava na área, tomando ali as bebidas que ele bebia na época. E quando ele bebia, ele tinha coragem. Ele tinha coragem para falar para alguém: olha aí, ó, vou te matar amanhã, vou te fazer isso, vou te fazer aquilo. Era um homem cheio de coragem quando bebia. A bebida estava na boca. Mas só que quando ele parava o efeito: poxa, eu fiz isso. Não, eu sou um homem calmo. Eu não sou desses homens brigão, não. Mas para você ver, o convite de Paulo é: se bebeda do Espírito. Por quê? Porque a pessoa, ela pode até não ser corajosa, mas quando ela se bebeda do Espírito, sai da frente. Quem conheceu o apóstolo Pedro antes, que era até um pouco temeroso, quando ele foi cheio do Espírito, estava cheio de autoridade. Quem conheceu o Paulo, que era fervoroso nas Escrituras, zeloso, mas quando conheceu Jesus,
Jesus, pastor Marcelo, estava já pregando a palavra de Deus, e quando ele falava acerca do evangelho, ele disse: olha, eu não sou um pregador, mas só que eu não falo vocês com palavras de sabedoria humana, mas palavras de poder do Espírito, porque eu posso até não ter palavras na minha boca, palavras persuasivas para convencer o coração, mas eu tenho alguém que é maior do que eu, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. O segundo era o óleo. O óleo, ele era derramado. Para quê? Para causar na ferida, além da cicatrização, a restauração de todas as células ali. Quem era pequeno já viu aquela ferida que ela produz aquela casquinha. Então o óleo, ele ajudava a formar aquela casquinha, formava ali, as células conseguiam se ligar e tal, e fazer a cura. Mas só que o interessante é que o óleo na Bíblia, ela é uma delegação de autoridade, porque era derramada para 3 classes: rei, sacerdote e profeta. O mesmo óleo que é utilizado para curar, era Deus devolvendo a autoridade para aquele homem ferido. Porque o que Satanás roubou, o que Satanás destruiu, o que o Satanás matou sobre ti, Deus, ele fala hoje, através do óleo que eu derramo, eu devolvo a autoridade. A autoridade é devolvida a você. Aleluia. Eu não sei se Satanás disse para você perdeu a autoridade na sua casa, você perdeu a autoridade no teu lar, mas chega Deus nessa noite para dizer: através da tua ferida, eu estou, além de colocar alegria no meu espírito, eu estou te devolvendo a autoridade. Aleluia, receba isso. Fale: sim, Jesus, eu creio. Sim, Jesus, é verdade. Deus, ele está devolvendo a autoridade para você declarar sobre a tua casa que você ainda tem autoridade. Oh, glória! Aleluia. Depois disso, ele coloca sobre um animal e o leva à hospedaria. Quando ele leva à hospedaria, o interessante é que ele paga 2 denários, 2 dias de trabalho. E quando ele entrega aquele dinheiro, ele fala uma coisa muito interessante, que eu acho aproximada com a forma como eu vou trazer aqui, você vai entender. Jesus, ele era esse samaritano. Na história, nós éramos os feridos. Depois de você entender o tratamento que Deus está fazendo de cura para a sua alma nessa noite, eu quero lhe conduzir ao seguinte aspecto: é que Jesus, ele pagou tudo. Eu estava essa semana numa visita, e tudo que falava naquela visita era sobre o pagamento de Cristo. O pagamento de Cristo não é apenas por um período. A expiação no Antigo Testamento, ela só cobria o pecado, ela não absolvia o pecado, ela só passava a mão por cima, pastor Wagner, passava a mão por cima e está tudo bem. O meu sacrifício já cobriu, só que diferente. O sacrifício de Jesus foi por todos os sacrifícios, desde até o final dos tempos. O sangue de Jesus é suficiente. E na cruz do Calvário, ele pagou tudo. O escritor aos Hebreus vai dizer: o sacrifício de Jesus, ele é pleno, ele é total. Jesus, ele não parcelou as vezes que ia pagar. Ele não falou assim: não, o meu pagamento vai ser em 12 vezes, o meu pagamento vai ser em débito, em crédito, parcela aí umas 3 vezes. Não, o sacrifício de Jesus foi uma vez só.
Aleluia, como foi Colossenses capítulo 2, e rasgando a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, ele rasgou na cruz do Calvário, ele despojou os principados e potestades. Agora você entende? Vamos voltar no tempo. Jesus está na cruz estirado, o véu do templo se rasga, está tudo escuro, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Era Deus dizendo: tá pago, tá pago. Jesus, ele está consumado, tetelestai, e está consumado. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Rei é o Senhor. Olha o que a Bíblia diz: cuida dele, e tudo que é demais gastares, na minha volta te pagarei. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, eu tenho estado o Consolador. O sangue de Jesus nos deu acesso aos poderes do Espírito. E que hospedaria é essa, pastor Wagner? Que hospedaria é essa? Na figura que eu estou trazendo nessa mensagem, depois de Jesus ter nos resgatado, ele deixou na hospedaria e disse: Espírito Santo, pode ficar tranquilo, na minha volta eu levo você junto comigo e com a minha igreja. Porque se Satanás acha que vamos passar a tribulação aqui, está enganado. A gente vai subir com Deus nas alturas, e na volta ele vai te pagar aquilo que você fez aqui. Aleluia. Meus queridos irmãos, quem é o teu próximo? Essa palavra é Deus dizendo para você: eu te salvei, eu te remi, ó Israel. Se tu passares pelo fogo, o fogo não te queima. Se tu passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se vocês passarem pelo fogo, pode crer, vocês vão passar pelo fogo andando. Aleluia. Porque o bom samaritano, um homem chamado Jesus, ele está aqui esta noite para dizer: tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago e tá pago. Aleluia. Este bom samaritano, ele não deixou dúvidas, ele não deixou outras coisas, ele pagou por ele. Irmãos, eu agradeço a Jesus por essa oportunidade. Que Jesus nos conceda uma outra oportunidade. Pastores, estamos à disposição. E que Deus nos abençoe em Cristo.